Olá, sejam bem-vindos a mais um Concurseja. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa instituição bem particular do nosso sistema de justiça, né? O Tribunal do Júri. Oi, é isso mesmo. Um tema fascinante e que gera muita curiosidade, né? E super importante para quem está começando no direito. Exatamente. A ideia aqui é desmistificar um pouco o júri, sabe? Entender como ele funciona na prática, o que diz a lei, a Constituição. Perfeito, porque ele está lá na Constituição, artigo 5º, como direito fundamental. Não é pouca coisa. E é mais que isso, né? É a sociedade participando diretamente. Exato, é um canal para cidadãos comuns julgarem crimes muito sérios, especificamente os crimes dolosos contra a vida. É a democracia ali, ó, na veia do judiciário. Boa. Então vamos começar pelo básico. O que exatamente o júri julga? Qual é a praia dele? Então, a competência é bem delimitada. São os crimes dolosos, aqueles com intenção contra a vida, tentados ou consumados, tá? Tipo, homicídio doloso, imagino. Isso, homicídio doloso, o induzimento ou instigação ao suicídio, o infanticídio e também os crimes de aborto previstos no Código Penal. É esse o núcleo. Certo. E tem um detalhe importante. Se junto com um desses crimes acontecer outro crime que tenha ligação direta, tipo, sei lá, um porte ilegal de arma usado no homicídio, esse crime conexo também vai pro júri, pra julgar tudo junto, sabe? Ah, entendi. Para não dividir o julgamento. E crime sem querer, tipo acidente de trânsito com morte? Não. Crime culposo sem intenção tá fora. Aí é com o juiz comum, não com o júri. Ok, ficou claro. E esse tribunal ele não funciona de qualquer jeito, né? Tem uns pilares, uns princípios que o sustentam. Exatamente. A própria Constituição traz 4 princípios que são a base de tudo. O primeiro é a plenitude de defesa. Plenitude? Isso é mais do que a ampla defesa normal? É sim. No júri, a defesa pode usar todos os argumentos possíveis, não só os jurídicos, pode apelar para a emoção, para a lógica do dia a dia, para tudo que possa convencer os jurados. É uma defesa bem mais ampla mesmo. Entendi. Qual o próximo? O sigilo das votações. Isso é crucial. Na hora de decidir, os jurados votam numa sala secreta, respondendo sim ou não a perguntas específicas. A ideia é garantir que eles decidam com a própria consciência, sem medo de pressão externa, sabe? Faz todo sentido. Protege a liberdade do jurado. E os outros dois? Aí vem a soberania dos vereditos. O que isso quer dizer? Que a decisão do jurado sobre se o réu é culpado ou inocente é soberana. Em regra, um tribunal técnico de juízes de carreira não pode chegar e dizer: ah, os jurados erraram, vamos mudar aqui. Mas espera aí. E se a decisão for totalmente absurda? Tipo, contra tudo que foi mostrado no processo? Boa pergunta. Aí entra a exceção. Se a decisão for o que a lei chama de manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal pode anular aquele julgamento. Mas atenção, ele não substitui a decisão, ele manda fazer um novo júri com outros jurados. Ah, entendi a diferença. Preserva a decisão popular, mas corrige um erro claro. E o último princípio? É a competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida. Basicamente, garante que esses crimes específicos sejam sempre julgados pelo júri. Não podem tirar isso dele. Perfeito. Agora, quem são as pessoas que a gente vê atuando num julgamento do júri? Bom, temos algumas figuras-chave. Primeiro, o juiz-presidente. É um juiz togado, de carreira. Ele preside a sessão, sabe? Garante a ordem, explica a lei para os jurados, resolve questões processuais. Mas ele não decide se o réu é culpado ou inocente. Não, essa parte não. Ele aplica pena se houver condenação ou formaliza a absolvição. Mas a decisão sobre culpa ou inocência é do conselho de sentença. E o conselho de sentença são os... Os 7 jurados, 7 cidadãos comuns sorteados para aquele julgamento específico. São eles o coração do júri, quem decide o destino do réu. Certo. 7 jurados e do outro lado, quem acusa? Geralmente é o Ministério Público, o promotor de justiça. Ele apresenta a acusação em nome da sociedade. E a defesa? A defesa, claro, feita por um advogado contratado pelo réu ou por um defensor público, se ele não puder pagar. E essa defesa, como a gente falou, tem que ser plena. E eu ouvi falar que às vezes a família da vítima pode participar também, com o advogado. Pode sim, é o chamado assistente de acusação.
É um advogado que representa os interesses da vítima ou dos seus familiares, atuando ali, ao lado do Ministério Público para reforçar a acusação. Interessante. É bastante gente envolvida. E como isso tudo funciona, na prática? O processo tem etapas, né? Tem sim. São duas fases bem distintas. A primeira fase é chamada de Judicium Accusationis, ou juízo de acusação. Nome complicado. O que acontece nela? É latim, né? Mas a ideia é simples. É como uma investigação judicial, um filtro. O juiz vai analisar se existem provas de que o crime realmente aconteceu, a materialidade, e se há indícios suficientes de que o réu foi o autor. Não precisa de certeza absoluta ainda. É só para ver se tem base para levar o caso adiante. Exatamente. Aí, no final dessa fase, o juiz pode tomar algumas decisões. Ele pode pronunciar o réu, que significa, ok, tem indícios, vamos mandar para o júri decidir. Certo. Ele pode impronunciar, se achar que não tem indícios suficientes de autoria ou prova do crime. Aí o processo acaba ali, mas pode reabrir se surgirem novas provas. Pode também absolver sumariamente. Isso acontece se for muito claro, desde logo, que o fato não é crime ou que o réu agiu em legítima defesa, por exemplo. É uma absolvição direta. Já resolve ali mesmo. Isso. E, por fim, ele pode desclassificar a infração. Tipo, ele entende que o crime aconteceu, mas não foi doloso contra a vida. Talvez uma lesão corporal seguida de morte. Aí ele manda o caso para o juiz comum, não para o júri. Entendi as opções. E se o juiz pronunciar? Aí sim vamos para a segunda fase. Aí sim. Vamos para o judicium causa, o juízo da causa. É o julgamento em plenário, aquele que a gente costuma ver em filmes, né? O palco principal. Exato. Começa com o sorteio dos 7 jurados que vão formar o conselho de sentença naquele dia, a partir de uma lista maior. Depois, tem a oitiva de testemunhas de novo, o interrogatório do réu, se ele quiser falar. E os debates. Aquela parte que o promotor e o advogado falam para os jurados. Isso, os debates orais. A acusação fala, depois a defesa. Pode ter réplica e tréplica. É um momento de cada lado tentar convencer os jurados com seus argumentos. E depois dos debates? Aí vem o momento decisivo. Os jurados, o juiz, o promotor e o defensor vão para uma sala secreta. O juiz lê os quesitos, que são perguntas bem objetivas sobre o crime. O crime aconteceu? O réu foi o autor? Existe alguma causa que exclui o crime? Alguma atenuante? Os jurados respondem sim ou não para cada quesito em cédulas secretas. E com base nessas respostas? O juiz volta para o plenário e proclama a sentença. Se a maioria dos jurados respondeu de forma a condenar, o juiz calcula a pena. Se responderam de forma a absolver, o juiz declara o réu absolvido. Uau! É um processo bem detalhado. E esses jurados, quem pode ser? É voluntário? Na verdade, é um serviço público obrigatório. A lei estabelece os requisitos. Tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 18 anos. Tem que ter ficha limpa, imagino? Sim, notória idoneidade moral. Precisa estar em dia com os direitos políticos, saber ler e escrever e morar na comarca onde vai ser o julgamento. Todo ano, a Justiça sorteia uma lista de cidadãos que podem ser convocados. E eles têm que ser imparciais, né? Isso deve ser difícil às vezes. Fundamental. A imparcialidade é a alma do negócio. O jurado não pode ter opinião formada antes, não pode ter relação com as partes, e ele jura decidir de acordo com a sua consciência e a justiça. Além disso, tudo o que acontece nas salas secretas, discussões, os votos, é sigiloso. Eles não podem comentar o caso nem entre si fora dali, nem com ninguém depois. É uma responsabilidade enorme. Gigantesca. Olhando para todo esse sistema, fica bem claro porque o júri é tão importante, né? Ele realmente traz a sociedade para dentro do fórum. Sem dúvida, é um símbolo muito forte da democracia na justiça. Dá uma legitimidade diferente para as decisões sobre crimes que chocam a comunidade, porque é a própria comunidade, representada ali pelos jurados, que está dando a palavra final sobre o que é justo naquele caso. Mas ele não é isento de críticas, né? Sempre tem debate. Claro, sempre tem. Há quem critique a possibilidade de jurados leigos serem influenciados pela mídia ou pela emoção do momento, sem entenderem toda a complexidade técnica da lei. Há quem questione se eles conseguem ser totalmente imparciais em casos de grande repercussão. São debates válidos e importantes. E como a justiça lida com isso? Busca equilibrar as coisas.
Eles reafirmam constantemente a importância dos princípios do júri e soberania, sigilo, plenitude de defesa, mas também criam mecanismos para tentar corrigir possíveis distorções, como aquela anulação em caso de decisão manifestamente contrária à prova. É uma busca constante por aperfeiçoamento, sem abrir mão dessa participação popular. Então, para a gente fechar o raciocínio, a essência do Tribunal do Júri é mesmo essa participação direta da sociedade em decisões que afetam a todos nós de maneira muito profunda. Exatamente essa é a ideia central. É trazer o senso comum, a percepção social de justiça para o julgamento dos crimes mais graves contra a vida. E isso nos deixa pensando, né? Fica uma reflexão. Pois é, fica a pergunta: como a gente continua a equilibrar essa necessidade de uma justiça tecnicamente correta, baseada na lei, com essa outra necessidade igualmente importante de uma justiça que faça sentido para a sociedade, que venha da consciência de cidadãos comuns. É um desafio constante, né? Um desafio e tanto. Fica aí a reflexão para o nosso ouvinte. Com certeza. Bom, acho que conseguimos dar uma boa visão geral sobre o Tribunal do Júri hoje. Acho que sim. É um tema complexo, mas fundamental. Muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos tão valiosos. Eu que agradeço o convite. Sempre bom conversar sobre direito. E a você que nos ouviu, esperamos que tenha sido útil. Continue acompanhando o Concurseja para mais conteúdo e não deixe de conferir nossos outros cursos e materiais. Até a próxima!